Saladacult.com.br apresenta Bicicletas Voadoras, apresentado por Bruno Guedon. O livro de Boba Fett. Tô assistindo aí, comecei a assistir a primeira temporada da mais nova série aí do universo Star Wars no Disney Plus. O livro de Boba Fett, ele continua a partir ali da segunda temporada do Mandaloriano, que foi uma série que agradou muitos fãs. Dizem que talvez foi a melhor coisa feita de Star Wars aí depois da trilogia clássica, enfim. É uma coisa meio que... é quase que uma unanimidade que o Mandaloriano superou as expectativas e realmente eles entregaram, né, cara? E uma coisa que dá um alento, né, pra gente começar a ver essa série, é que a mesma galera que fez o Mandaloriano, que escreveu, que dirigiu ali e tal, é o mesmo pessoal que tá envolvido nessa série aqui do livro de Boba Fett, né? O Jon Favreau, o Dave Filoni. Então, ele tá em boas mãos. Eu vi os 2 primeiros episódios da série, então esse programa aqui é pra eu passar as primeiras impressões que eu tive, né? Sem spoiler. É só como eu tô vendo o desenvolver da série. E se você que tá começando também a ver, quer saber se vale a pena ou não você assistir essa série, baseado nesses 2 primeiros episódios, eu vou falar um pouquinho como é que eu tô vendo as coisas, quais são as minhas expectativas. Todo mundo sabe que eu sou fã pra caramba de Star Wars, então vai ser meio enviesado esse episódio aqui. Apesar de que quando a gente fala de Boba Fett, né, quem é fã de Star Wars vai entender. É um personagem complicado, né, cara, de se mexer. Isso é uma coisa que a gente tem falado desde que eles voltaram a fazer lá, desde o episódio 7, 8 e 9, quando eles voltaram com essa trilogia nova aí. Eles começaram a mexer nos personagens que são tão queridos no coração dos fãs. E a gente teve mexida no Han Solo, na Leia, principalmente no Luke, né? E isso tudo mexe muito com os fãs, né, cara? Porque imagina, uma coisa que é de 78, já estabelecida, já tá dentro do coração dos fãs, e você vem depois de tantos anos, 40 anos depois, praticamente, sei lá, 30 e poucos anos depois, e você mexe em conceitos, né, em coisas que são base desses personagens. Você tá entrando num terreno perigoso, né? E quando a gente fala de Boba Fett, é esse terreno perigoso. Apesar de que é um personagem que sempre foi muito maior na cabeça dos fãs do que nas próprias obras, né? O Boba Fett, ele aparece no Império Contra-Ataca, que é o segundo filme da trilogia antiga. Ele aparece lá pra levar o Han Solo pro Jabba, né? Que o Han Solo tá devendo dinheiro lá pro Jabba. Então ele aparece lá pra isso, e aí, cara, ele enfrenta o Luke, né, com tiro e tal. Aí isso aí já foi o suficiente pros fãs verem aquele personagem que só fez isso. E caraca, esse cara é sinistro, não sei o quê. E ele aparece também depois lá no filme seguinte, no Retorno de Jedi. Aparece lá dentro do Palácio do Jabba e participa também da luta final ali. Da luta final não, né, da luta de resgate ali do Han Solo mesmo no início ali no deserto em Tatooine. E ele morre, né? Na nossa cabeça, ele sempre morreu ali, caindo dentro do Sarlacc, que é um monstro lá no deserto, né? Que fica lá enterrado. E ele cai dentro desse monstro e pronto, cara. Na cabeça dos fãs é isso que tinha acontecido. Mas só que a gente vê no universo expandido, como eu falei, foi um personagem que fica muito maior na cabeça dos fãs. Então criou-se muitas histórias depois disso, né? Livros, histórias em quadrinho, falando do passado dele. E depois também coisas falando do futuro, porque ele não morreu, né? Nesse universo que a gente chama de universo expandido. Ele não morre, ele consegue sair do Sarlacc. E no Mandaloriano eles trouxeram de volta esse personagem, né? Gerou um pouco de polêmica, né? Porque eles usaram o mesmo ator, né? Que interpretou os clones lá na trilogia prequel. E sempre participou também bastante aí dos jogos, de videogame e tal. É um cara que vive Star Wars aí há muito tempo e ele foi trazido de volta aí pra interpretar Boba Fett, que, né, todos sabem, lá na trilogia prequel, o George Lucas definiu que ele é um clone também, né? Ele é o filho lá do Jango Fett e tal. E ele é um clone inalterado, né, que fala. Ele foi um clone que não passou pelas modificações, que cresceu naturalmente, né? Começou como criança e cresceu normal e tá envelhecendo normal, que é uma coisa que é diferente dos outros clones que são acelerados, enfim. E aqui eles resolvem, eles se arriscam a voltar novamente nesse personagem, né? Que foi tão controverso já, essa questão de transformar ele num clone, já é uma coisa que, caramba, cara, transformar o Boba Fett num clone, já meio que começa a complicar um pouco o personagem. Então ele foi trazido ali no Mandaloriano, aparição bem legal ali, né? Lutando de um jeito diferente, mais bruto. E a gente entende, né, assistindo agora, falando do livro de
do livro de Boba Fett, a gente entende um pouco por que ele tá lutando daquele jeito na série do Mandaloriano, uma forma mais bruta, usando um bastão. Isso tudo é bem explicado aqui nessa série do livro de Boba Fett. E no final ali do Mandaloriano, a gente vê que na verdade ele se envolve ali na série do Mandaloriano, que ele tá em busca da armadura dele, antiga e tal, ele consegue. E no final ali do Mandaloriano a gente vê na cena pós-créditos que ele volta pra Tatooine e toma o palácio do Jabba the Hutt, né? E se assume como rei do crime ali em Tatooine, na verdade na cidade ali de Mos Espa. E a série do livro de Boba Fett começa justamente nesse contexto aí. E na verdade ela tem duas frentes, né? Ela mostra duas frentes. Ela mostra o presente, né? Mostrando como que ele vai conseguir controlar essa região. E também mostra um pouco, não chega a ser um spoiler isso, mas mostra um pouco o passado dele, que é uma coisa que a gente precisa ver, né, para entender melhor esse personagem que eles estão mostrando agora. Então ele mostra esse passado desde que a gente terminou de ver ele ali no Retorno de Jedi até esse momento presente. E aí que mora o perigo, né? Porque mexer nesse gap aí, nesse espaço, que é justamente o terreno perigoso, que o fã, né, já fica logo doido se você criar alguma coisa ali que vai te incomodar. Então é um terreno perigoso. E nesses dois primeiros episódios, sempre que eu assisto Star Wars fora da trilogia principal lá, trilogia clássica, né, que a gente chama, sempre me gera um estranhamento, cara. Sempre me gera um estranhamento, porque parece realmente que é uma coisa que foi colocada depois e parece que não encaixa, então demora alguns minutos, assim, pra eu me ambientar de novo e aceitar que aquilo que eu tô vendo é Star Wars, entendeu? Isso eu senti um pouco também, né, nesse primeiro episódio, senti um pouco isso, mas depois encaixou e eu consegui curtir a parada. Esse universo do crime em Star Wars é muito interessante, né? É bem legal. Apesar da gente ter visto lá o filme do Han Solo, que muita gente não gosta. Eu acho um filme legal, acho um filme ali nota 7 ali. Aqui no Bicicletas Voadoras seria um filme 3,5. Eu gosto, acho legal, não acho uma bomba completa não, apesar do ator não ser muito legal. Enfim, é aquilo que eu tô falando. Como filme ele é legal, o problema é que ele mexe com um personagem, cara, que tá definido na cabeça das pessoas, que é o Han Solo. Aqui no Boba Fett um pouco menos, né? Um pouco menos icônico, talvez, que o Han Solo, com menos participação no filme. A gente tem mais espaço para trabalhar. E eles tentam trabalhar isso mostrando um pouco algo que a gente nunca viu desse cara. Foi mostrado um pouco no Mandaloriano e aqui eles tentam aprofundar um pouco mais. Quem é esse cara de fato, né? Qual é o caráter desse maluco? Qual é a visão de mundo desse camarada? Ele é um cara, a gente percebe um pouco assim, até na trilogia clássica mesmo, pelos gestos, que ele é um cara honrado, né? Que tem um código, né, de ética lá que ele segue. E a gente acompanha um pouco isso aqui porque é isso que ele quer imprimir, né? Ele quer imprimir, nos trailers mostra isso, o código dele para governar ali Tatooine na parte do crime. Mas a parte que... O segundo episódio, que aí sim o negócio me pegou de vez, cara. O negócio me pegou de vez porque eles gastam mais tempo no segundo episódio até mostrando o passado. E aí, cara, você começa já a gostar do personagem, a entender. A gente transforma ele num anti-herói, né? Porque o Boba Fett sempre foi visto como um vilão. E aqui a gente começa a ter uma empatia pelo cara. Eles fazem isso muito bem. Começam a expandir esse mundo do crime, sabe? E, cara, e é muito legal, cara. É muito legal. Não vou dar spoiler aqui, mas aparecem uns personagens, meu irmão. Que, pô, quem é fã olha e... Caraca, mano, que maneiro esse personagem. Pô, que tá doido pra ver esse cara em ação, enfim... E começa a se aprofundar ele. E aí a minha expectativa, né? Nesses episódios de primeiras impressões, eu tô a fim de dar uma nota baseada na minha expectativa. E não poderia ser outra nota, né? Aqui como fã de Star Wars e ainda mais vendo o que o Dave Filoni e o Jon Favreau estão fazendo aí com o Mandaloriano. Eles, no primeiro episódio, nem tanto, mas nesse segundo, cara, eles jogaram a minha expectativa lá em cima. Então a minha expectativa é 1, 2, 3, 4, 5 pra Boba Fett. O pessoal pode achar aí que eu tô empolgado, que é sempre empolgado, não sei o quê. Mas eu sou fã de Star Wars. Eu falei que esse episódio vai ser um pouco enviesado. Mas vale a pena, cara, vale a pena. Se você gostou de Mandaloriano, é a mesma pegada, faroeste, ele é uma parada meio faroeste, né? Então se você gostou de Mandaloriano, você vai curtir o livro de Boba Fett. Beleza? É isso aí, pessoal. Esse podcast está hospedado no site saladacult.com.br. Entra lá, conhece os nossos outros podcasts. Tem coisa ainda nativa, tem muita coisa parada, mas tem muito conteúdo bacana. Siga a gente aí nas redes sociais, Bicicleta Voadoras Cast no Instagram. Comenta lá nos posts. Se vocês querem que eu veja uma série, sei lá, você às vezes está vendo uma série, pô, quero ver o que o Guedão acha dessa série. Recomenda lá essa série pra mim, cara.
Comenta lá no post, eu vou também fazer isso, eu vou ver 1, 2 episódios e vou dar minhas impressões, e se for boa mesmo eu vou seguir. Se for ruim eu vou falar aqui que não gostei e não vou assistir. Mas faz isso, pô, comenta lá, me recomenda séries e interage comigo por lá. Também não esquece de avaliar aí o podcast no Spotify, também no Apple Podcast, onde tiver espaço para vocês avaliarem, dá lá as suas estrelinhas pra gente, 5 de preferência. Mas é isso, então até o próximo episódio. Fui! Produzido por Imagem Vida Studios, imagemvida.com.br.